Olá, então vamos lá para os materiais da aula de hoje para confeccionar esse suplá. Eu utilizei aqui o verde gramado 9536, o barroco natural 0020, numeração 6 também, e para as tulipas o multicolor prêmio 9153. Na minha tensão de pontos, eu usei a agulha 4 milímetros, mas quem tem um ponto mais folgado pode estar utilizando a agulha 3,5, 3,75 também, caso o seu ponto seja um ponto mais folgado. No meu caso, meu ponto para ficar um pouco mais aberto, eu preferi fazer com a número 4. E uma tesoura para os arremates. Então, vamos lá para a aula. Então, vou fazer aqui o círculo mágico, seguro a ponta aqui, passo pelos 2 dedos, passo a agulha por baixo e pego o próximo fio por baixo. Faço a primeira correntinha, já tiro do meu dedo e subo aqui mais 2 correntinhas. Formou o nosso primeiro ponto alto. Agora, dou a laçada, venho e faço o próximo ponto alto. O próximo. Vamos colocar aqui 12 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que subimos. Dará o total de 12 pontos. Fiz aqui os 12 pontos altos, aí eu venho, puxo o fio. Não precisa puxar com força. Aí, você conta aqui desde a base, 1, 2, 3. Então, na terceira correntinha, você vai entrar. E vai fazer o ponto baixíssimo. Aqui, você vai subir 1, 2 correntinhas. Dá a laçada e no mesmo lugar, você vai fazer o segundo ponto alto. Agora, faz uma correntinha, vem no próximo ponto alto de base e faça 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos de base, mais 2 pontos no ponto de base. Uma correntinha de separação, novamente. Aqui no mesmo lugar, você fará 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Vai fazer assim, isso aqui até o final. Então, vamos fechar agora a nossa segunda carreira. Então, a gente faz um ponto, uma correntinha, e vamos aqui na nossa segunda correntinha. Então, a gente conta aqui 1, 2. Eu não vou entrar dessa maneira aqui, ó, no meio. Eu vou pegar as 2 alcinhas de cima, dar um pouquinho de trabalho, porque ela fica mais apertado aqui. Ó, passamos as 2 alcinhas. Agora, passamos a linha nessas 2 alcinhas. Ficamos com 2 alcinhas na agulha. Vamos fazer aqui o ponto baixo. E mais uma correntinha, que vai dar a altura de um ponto alto. Fechamos aqui o círculo. Agora, no próximo ponto aqui, ó, a gente vai fazer o aumento. Fazemos 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, damos a laçada e vamos vir no próximo grupinho não, no próximo bloquinho aqui de ponto alto. No primeiro, a gente faz um ponto alto sozinho, e no segundo, a gente faz o aumento. A correntinha de separação. Em cima do ponto alto, fazemos aqui o ponto alto. No segundo, a gente faz o aumento.
correntinha de separação. Essa carreira vai ser toda dessa maneira. Então, a gente vai ficar sempre com 3 pontos separados por uma correntinha. Então, aqui a gente já terminou a nossa terceira carreira. Faço aqui a correntinha e venho aqui na nossa correntinha, ó. Lembra que era o ponto baixo e a correntinha. Aí, eu vou fazer da mesma forma, vou pegar nas 2 alcinhas. Passei, passo o fio aqui, ó. Passo novamente ponto baixo e uma correntinha. Já estamos na 4ª carreira. Nessa 4ª carreira, então, temos aqui 3 pontos de base. Então, a gente vai seguir um ponto alto, que já fizemos aqui. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos, que vai ser o nosso aumento. Sempre no último ponto, a gente faz o aumento. Aí, já ficamos assim, com 4. Agora, a gente faz uma correntinha de separação e vamos fazer a repetição. Então, fazemos mais um ponto alto. E aqui no nosso terceiro, fazemos 2 pontos altos. Separados por uma correntinha. E vamos fazer isso até o final. Então, agora a gente vai fechar aqui a 4ª carreira. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos fechar a 4ª carreira. Correntinha. E entramos aqui. Pra fazer aqui o ponto baixo. Uma correntinha. Vamos no próximo, fazemos ponto alto. Então, 3. Agora, no 4º ponto, a gente fazemos 2 pontos altos. Ficamos com 5. Uma correntinha de separação, vamos no próximo e vamos fazer a repetição de 5 pontos altos. 2, 3, 4. Nesse 4º ponto que a gente faz o aumento. Sempre no último ponto, faz o aumento. Então, aqui a gente vai fechar a nossa 5ª carreira. Já fiz a correntinha aqui, então, a gente verifica aqui, ó, ponto baixo, a correntinha. Então, é nessa correntinha que a gente entra pra fazer o ponto baixo. Estamos aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto. A correntinha, deu ponto alto, né, a altura do ponto alto, vamos no próximo. Então, vamos lá, contagem. Segundo ponto, terceiro, 4º, 5º, e nesse 5º ponto que a gente vai fazer o aumento. Então, 6 pontos altos. 6 pontos altos, a gente vem aqui, faz a correntinha do mesmo jeito. A gente segue a sequência agora, fazendo aqui os nossos 6 pontos aqui em cima dos 5 pontos altos. A gente vai fazer a nossa sequência, lembrando sempre no último ponto, fazemos o aumento. Então, aqui eu já terminei as 10 carreiras. Deixa eu colocar aqui. Já fiz as 10 carreiras. Já tá dando um total aqui de 31 centímetros. Porque eu quero esse suplá com menos de 40 centímetros. E agora, a gente vai fazer uma carreira fechada. Então, a cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto de base. Vai seguir fazendo os pontos. E onde tem o aumento, vai repetir o aumento. Então, aqui no último ponto, faz o aumento. Então, a gente tem
esses 12 espaços aqui, a gente vai fazer, então, 12 aumentos, sempre respeitando aqui o aumento. Em cima da correntinha, um ponto alto. Então, agora, eu vou estar usando aqui o fio vermelho. Vou fazer aqui. Em vez de pegar nessas duas alças de cima, eu vou pegar as duas alças aqui atrás. Mas, se caso você quiser fazer pegando normal, as duas alcinhas aqui, não tem nenhum problema. Eu vou pegar, então, aqui as duas alças de trás e vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. Esse fio que fica solto, eu vou deixar ele entre essas laçadinhas aqui. O ponto baixo, quando eu inicio, eu sempre faço esse primeiro e faço mais uma correntinha para dar a altura do ponto baixo. Aí, agora, vou novamente entrar aqui atrás, pegar as duas alcinhas, puxo o fio e faço ponto normal. E aí, vai ficar na mesma altura. Pego novamente. Essa carreira vai ser feita toda no ponto baixo e não tem aumentos nessa carreira. Então, vai ser ponto baixo em cima do ponto alto. Vamos fazer por toda a volta. Então, agora a gente vai fazer a parte em verde. Então, a gente entra nessas duas argolinhas de cima. Vamos fazer duas correntinhas. Aqui, nesse caso, a gente vai fazer vamos fazer os dois pontos altos e vamos fechar ele junto. Então, eu fiz aqui, tipo, metade do ponto, aí eu dou a laçada, volto, passo uma vez, e agora, fiquei com duas alcinhas, e agora eu passo junto. Fecho junto, os dois pontos altos. Faço duas correntinhas, dou a laçada, eu vou repetir novamente. Então, faço só uma laçada aqui do ponto alto, volto, novamente, só passo uma vez e fico aqui com 3 argolas na agulha. Aí, eu passo o fio nas 3 e fecho, vai ficar assim. Agora, faço uma correntinha de separação, vou contar aqui, 1, 2, 3 espaços, venho no quarto e faço novamente essa repetição dos pontos altos fechados juntos. Aí, duas correntinhas, dou novamente a laçada e vou repetir aqui os dois pontos altos. Passei uma vez, agora eu passo a segunda, passo com as 3 argolinhas. Fechei. Novamente, uma correntinha de separação, dou a laçada e conto 1, 2, 3. No quarto, eu inicio novamente o nosso espaço aqui com a parte verde para fazer a nossa tulipa, as nossas folhinhas. E vou fazendo dessa forma em volta do suplá. Então, chegamos aqui no final, eu pego aqui, ó, nessas duas alcinhas, assim, e passo o fio aqui. Faço um ponto baixíssimo, já puxo a linha pra cortar. Esse fio aqui eu passo pra trás. Já arremato ele. Agora, a gente vai começar as tulipas. Então, vou entrar aqui e vou iniciar com 3 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. Fiz aqui as 3 correntinhas, ajeito aqui. Agora, eu vou fazer o segundo ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Fiz 6 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz 7. Fiz um a mais. São 6. 6 pontos. Aqui eu vou subir. Subir não, eu vou contar aqui. 1, 2, na terceira eu entro pra buscar esse fio aqui, ó. E passo por dentro. Passei, ajusto a linha, o fio, ajusto o fio. Faço uma correntinha pra fechar aqui a nossa tulipa. Agora, para dar um acabamento na tulipa, entro aqui no meio, puxo o fio, faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Entro novamente aqui no meio e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Um ponto baixo. Passando por dentro desse copinho. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Passo novamente aqui por dentro. E fecho com ponto baixo. Aqui tá a primeira tulipa. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse ponto. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E venho aqui no meio, entre as folhas. E vou iniciar novamente os 6 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos altos, tiro a agulha da argolinha, entro aqui no primeiro ponto e busco o último ponto. Passo, ajusto o ponto, puxo a linha para ficar fechado, passo e faço uma correntinha. E inicio novamente, entrando aqui dentro do copinho, fazendo ponto baixo e subindo 3 correntinhas. Novamente, entro e faço ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto baixo. 3 correntinhas. E o ponto baixo aqui dentro. Mais uma tulipinha pronta. E aí, a gente vai fazendo sempre esse mesmo processo. Terminou a tulipa, uma correntinha de separação, um ponto baixo aqui no intervalo. E mais uma correntinha antes de iniciar a tulipa. Então, aqui já cheguei aqui no último ponto. Então, eu venho aqui na tulipa. Naquele primeiro ponto que a gente fez das 3 correntinhas, eu venho aqui na terceira. E vou prender aqui o fio. E fechando aqui com ponto baixíssimo. Já puxo o fio, já tô pronto pra cortar. Vou abrir a peça aqui. Pronto. Então, a nossa peça ficou assim. Ficou bem bonito o tamanho, as cores. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até uma próxima.